Desde já agradeço a expansão e, em particular, o seu diretor, João Armando, pelo convite que me foi endereçado para a apresentação do tema o Sistema Bancário daqui a 10 anos. Quando eu recebi o convite, aceitei imediatamente, porque é realmente um grande desafio, mas depois cometi-me a pensar se necessitaria exatamente de uma bola de cristal para tentar adivinhar o que é que será o sistema bancário daqui a 10 anos. Estamos habituados a não pensar em tão longo prazo, pensamos geralmente em curto prazo, e realmente fazer esta projeção ou esta explicação do que penso que será o sistema bancário daqui a 10 anos é desafiante. Chamo-me Mário Nascimento e tenho o prazer realmente de apresentar-vos aqui o tema da análise prospectiva do sistema bancário daqui a 10 anos, isso é, até 2034. Antes de prosseguir, gostaria de fazer aqui uma manifestação de interesse. As opiniões e as ideias que aqui são expressas não vinculam e não são sequer opiniões da banca, são exatamente opiniões do Mário Nascimento. Nos próximos 20 minutos, eu digo 20 minutos porque a apresentação foi preparada exatamente para 20 minutos e, tendo em conta a legítima confiança dos apresentadores, parte do princípio que serão os 20 minutos, até porque vou tirar um pouco daquilo que foi a apresentação do apresentador anterior. Penso que foi até abaixo dos 15, por isso posso roubá-lo um bocado desses tempos. E decorrente de um exercício analítico e prospectivo, vou abordar o futuro do sistema bancário em Angola e de forma leve e descomplicada, espero eu, explorar as oportunidades, desafios e estratégias que moldarão o setor bancário na próxima década. Contudo, não é possível falar do setor bancário e do sistema bancário sem falarmos daquilo que foi o percurso do setor bancário nos últimos anos, nomeadamente a partir de 2021, com a publicação da Lei 24/21, que é a Lei do Banco Nacional de Angola. O nosso caminho está estruturado e vai estar dividido em 3 partes. Na primeira, vamos avaliar a regulamentação do Banco Nacional de Angola, com foco na Lei 24/21. Na segunda parte, vamos analisar aquilo que é a evolução e desempenho do setor bancário desde 2021 a 2024. E, finalmente, na terceira parte, vamos fazer realmente um exercício interessante, que é tentar fazer a análise com base nos desafios, oportunidades e até algumas propostas de recomendações estratégicas para o setor bancário nos próximos anos. Comecemos pelo início. Com a publicação da Lei 24/21, o BNA, e que representou, acima de tudo, uma grande viragem naquilo que é a arquitetura institucional do Banco Nacional de Angola, com fortalecimento da independência, da autoridade monetária e do cambial e macroprudencial. Esta lei trouxe consigo um reforço da independência e também a limitação do financiamento monetário do Tesouro, do mandato único de estabilidade de preços, da separação clara das funções de supervisão bancária, política monetária, política cambial, e a obrigação do Banco Nacional de tornar-se mais transparente. Da análise temática que é feita da regulamentação emitida posterior da Lei 24, constatamos que os principais focos das matérias regulamentadas foram capital e solvabilidade, o governo societário, a gestão de riscos e supervisão e controlo. A implementação desta lei tem impactado fortemente no setor bancário, quer do ponto de vista positivo, quer do ponto de vista negativo. Positivamente, vemos o reforço da confiança dos investidores e dos parceiros internacionais. Vemos o aumento da capitalização dos bancos, o incentivo à consolidação e, por outro lado, também a melhoria daquilo que são os ratios prudenciais do setor bancário. Negativamente, temos observado o aumento dos custos de conformidade de reporte regulatório
Temos observado a redução das margens de intermediação e do apetite ao risco de crédito e a dificuldade dos bancos de menor dimensão em fazer face àquilo que é a carga regulatória e exigências do Banco Central. Temos, por outro lado, também reparado que tem havido uma tendência de concentração do setor. E aqui a concentração e a consolidação têm aspectos negativos e têm aspectos positivos, como é claro. A Lei 24 também não tem tido um impacto muito notável no funcionamento do Banco Nacional de Angola, moldando a política monetária, a supervisão bancária e o financiamento ao Estado. Ao nível da política monetária, temos reparado que ela tem estado a tornar-se mais assertiva, baseada em metas de inflação e na estabilidade. Relativamente ao processo de financiamento do Estado, notamos que ele tem sido fortemente condicionado e, se não mesmo proibido, salvo se há raras exceções. Em resumo, a avaliação da nova regulamentação revela um sistema com maior sofisticação, com maior técnica na supervisão prudencial, maior prudência dos bancos e maior transparência e resiliência do sistema bancário. Após a publicação da Lei 24/21, o sistema bancário angolano iniciou um processo de ajustamento estrutural e de consolidação. Isso resultou na redução do número dos bancos, quer por fusão, quer por liquidação, um aumento do peso dos 5 maiores bancos e um reforço do capital, dos ratos de capital do sistema bancário. Para termos uma noção, dos 5 maiores bancos têm 61% do total dos ativos e cerca de 64%, 65% dos resultados. Analisando a evolução dos indicadores de 2021 a 2024, podemos verificar um aumento dos ativos totais do sistema, o aumento do crédito, o aumento da rentabilidade dos capitais próprios, ao mesmo tempo que observamos uma diminuição do peso da dívida pública e uma diminuição do crédito vencido, crédito mal parado. O reforço desta solidez e resiliência do setor deve-se essencialmente à nova regulamentação de que fez reforço ao nível da capitalização dos bancos, ao nível da liquidez e da qualidade dos ativos. Ainda assim, podemos referir que, apesar das reformas e do desempenho do seu verificado ao nível do setor bancário, o mercado continua claramente concentrado. A sua estrutura é caracterizada pela concentração bancária, pela eficiência operacional e pela inovação e digitalização dos serviços bancários. Por sua vez, a entrada de novos players, nomeadamente de players digitais, dos quais as fintechs do Sandbox, da LISPA, do BNA, e o arranque do sistema de pagamentos instantâneos, o Kiwi, tem forçado que os bancos tradicionais acelerem o processo de digitalização e transformação digital. A estrutura bancária continua a ser um tema desafiante no sistema bancário, a inclusão financeira continua a ser um desafio, o financiamento e a digitalização e o desenvolvimento do crédito de longo prazo. É de reconhecer que, embora a estrutura do sistema bancário tenha ganho uma evolução significativa desde a publicação da Lei 24, ainda temos problemas ao nível do crédito. Estes ganhos não se traduziram até o momento num impulso do crédito produtivo. O crédito permanece fortemente colateralizado e concentrado em setores de retorno rápido, cuja exceção tem sido o crédito no âmbito dos avisos 10 do Banco Nacional de Angola. Apesar dos constrangimentos, o sistema bancário tem contribuído positivamente para a economia, estabilizando a confiança, financiando o setor real e o setor público e fazendo o apoio àquilo que é a intermediação cambial do setor produtivo e do setor econômico. Contudo, ainda existem desafios que urge ultrapassar.
O sistema bancário, para além dos desafios inerentes àquilo que são a sua atividade, como são a inclusão financeira, o financiamento, a digitalização e desenvolvimento do crédito a longo prazo, ainda tem desafios como são a persistente dolarização da nossa economia, a elevada exposição à dívida pública, a baixa concentração do crédito produtivo e as limitações, quer tecnológicas, quer de acesso a capital especializado. Chegamos àquilo que é o nosso desafio de tentar perspectivar o que será o sistema bancário daqui a 10 anos. E aqui vou socorrer-me da velha bengala dos economistas, ceteris paribus. Por isso, tudo o que aqui disser é válido se tiver tudo exatamente como aqui está neste momento. Nesta parte, vamos examinar e vamos analisar o nosso enquadramento com base em 3 pressupostos, em 3 linhas e 3 eixos. Primeiro, o enquadramento estratégico. Depois, vamos fazer um exercício teórico com base nos pressupostos assentes na posição do sistema bancário em 2024, a projeção do setor bancário para 2030 a 2034 e, finalmente, fazer algumas recomendações daquilo que são as linhas estratégicas para desenvolver o sistema bancário e enfrentar desafios para que se colocam o nosso sistema bancário. Naquilo que toca ao enquadramento estratégico, nós começamos com o primeiro, temos 3 eixos, apresentamos 3 eixos para o enquadramento. Primeiro, supervisão regulatória e convergência regulatória com o Banco Central Europeu. O segundo será a integração económica regional no âmbito da SADC e da Zona de Comércio Livre Continental Africana. E terceira, a entrada de bancos estrangeiros. Estes 3 eixos interagem entre si e, simultaneamente, criam oportunidades e pressões sobre o sistema. No primeiro eixo, que é relativo à supervisão prudencial e à convergência, ela está a acontecer, está a convergir com a regulamentação do Banco Central Europeu, está a ser implementada pelo BNA no âmbito do projeto de SREP, e visa a adesão àquilo que são os requisitos de Basileia II, Basileia III, nos mecanismos de governança bancária, de capital mínimo, de stress testing e de resolução. Por outro lado, nós também assistimos a uma consolidação daquilo que é o enquadramento macroprudencial e a adesão àquilo que são os estándares de reporte da EBA. No processo de convergência regulatória, terá um impacto forte no sistema bancário angolano, porque é expectável que este processo possa criar oportunidades para o sistema bancário, possa criar credibilidade internacional para o sistema, facilitar o acesso dos bancos e da economia ao financiamento externo, pode pressionar aquilo que é a consolidação e o processo de consolidação bancária, melhorar a supervisão, estimular a transparência e aumentar a reputação, quer dos bancos nacionais, quer do sistema bancário. Relativamente ao segundo eixo, que é o eixo da integração económica com as zonas de comércio livre africana, continental e as da SADC, ela criará uma zona de comércio livre de bens, serviços e capitais, reforçando o papel dos bancos como intermediários do comércio intra-africano. Tal integração obrigará que os bancos angolanos se adaptem a uma maior mobilidade de capitais, maior concorrência e interoperabilidade dos sistemas de pagamento, o exemplo do sistema de pagamento da SADC, o SURES. Espera-se que a entrada de bancos regionais e multilaterais impulsione a sofisticação de serviços de diferenciação estratégica e, por outro lado, que esta mesma integração exigirá maior eficácia,
maior eficiência, maior inovação e que também tragam um novo paradigma de supervisão baseada no risco e na inteligência artificial, do qual nós podemos enquadrar o projeto Subtec do Banco Nacional de Angola. Com o desenvolvimento e o aprofundamento da convergência regulatória e da integração regional, espera-se que a entrada de bancos regionais africanos, instituições multilaterais de fomento e bancos de investimento, principalmente os bancos europeus e os bancos asiáticos. Contudo, a entrada de bancos depende de certas condições, tais como solidez institucional do Banco Nacional de Angola e previsibilidade regulatória, estabilidade macroeconómica e reformas no ambiente de negócios, garantias cambiais e livre repatriamento de capitais e mecanismos eficazes de resolução bancária. Finalmente, na terceira parte, nós, com base nas tendências e sinais, alguns visíveis, alguns percebidos, vamos fazer um exercício e apresentar aqui algumas projeções para o setor para 2030 e 2034. Não é exatamente aquilo que poderá acontecer, mas com base naquilo que são históricos, nós iremos apresentar alguns exercícios ilustrativos com números para vermos aquilo que são as tendências do sistema nos próximos 10 anos. Com base nas demonstrações financeiras dos bancos, com base nos estudos da banca elaborados pela Deloitte e considerando alguns cenários macroeconómicos que projetam um crescimento do PIB em média de cerca de 3,8% para os próximos anos e uma meta de taxa de inflação de 5% em 2034. Sei que estou a ser otimista, mas não há nada a fazer quando se é otimista, tem que se apresentar um quadro otimista, faz parte da nossa natureza. E com uma maior previsibilidade macroeconómica e utilizando alguns modelos econométricos e cenários de stress e usando aqui inteligência artificial, nomeadamente a plataforma ChatGPT, arrisquei-me aqui a tentar projetar aqui alguns números para os indicadores bancários em 2030 e 2034. Neste sentido, aqui o mais relevante são essencialmente as tendências, e referindo aqueles que me parecem ser mais relevantes para o presente exercício prospectivo, que os ativos do setor bancário possam crescer 4% ao ano e que o crédito possa atingir cerca de 45% em 2034 contra os atuais 32%, cerca de 3 pontos percentuais de crescimento. Relativamente aos ratios de solvabilidade, eles manter-se-ão robustos acima daquilo que é o mínimo regulatório e a rentabilidade média continuará elevada. Até pelas apresentações anteriores vimos que a rentabilidade realmente no nosso setor, nosso enquadramento é um dos pontos fortes da nossa jurisdição, apesar de todos aqueles que são os nossos constrangimentos. Relativamente ao crédito vencido, a projeção estima que ele possa reduzir para cerca de 8% em 2034, suportado essencialmente em a utilização de sistemas de scoring robustos, a utilização de Big Data e a utilização de inteligência artificial. Estes dados indiciam que temos um setor resiliente, com níveis confortáveis de capital e reservas e com rastros prudenciais sólidos, contudo, as ameaças continuam a ser aquilo que são exatamente os choques externos, nomeadamente as variações do preço do petróleo. Com base naquilo que são os eixos do enquadramento estratégico, os bancos e o BNA devem adotar estratégias que assegurem que possamos ter realmente um sistema bancário resiliente, dinâmico, competitivo. Relativamente aos bancos, é expectável que façam um ajustamento, é prioritário o ajustamento dos modelos de negócios, o reforço do capital, o investimento em inovação e tecnologia e o financiamento em produtos financeiros, nomeadamente os produtos ESG. Devem também alargar a sua base de clientes, devem apoiar as micro, pequenas e médias empresas e tornarem-se os motores de inclusão produtiva.
O Banco Nacional de Angola, por outro lado, é crucial que conclua o processo de equivalência regulatória, que implemente tecnologias de supervisão, incluindo a utilização de inteligência artificial, que faça a promoção e a implementação da regulação proporcional e que fortaleça a supervisão proativa. O regulador deve ainda criar um ecossistema que forneça o ambiente propício à inovação e que esta não crie e não comprometa a estabilidade. Concluo com aqui uma ideia-chave, no sentido de que o sistema bancário angolano está num ponto de viragem. É necessário que nós tomemos a iniciativa e com medidas assertivas relativamente regulamentação certa, digitalização, inclusão e abertura ao exterior, que possamos fazer uma transformação do setor de forma a torná-lo realmente o catalisador do desenvolvimento económico. Se agirmos a tempo, se agirmos agora com visão estratégica, poderemos ter realmente um sistema financeiro mais competitivo, mais sólido e produtivo e socialmente mais relevante. Obrigado.